Olá, meus irmãos, muito boa noite, noite abençoada, noite de domingo. Quero partilhar uma mensagem que está no meu coração. E você que gosta da meditação da palavra de Deus, em especial sobre as profecias, sobre Apocalipse, é um assunto que eu gosto muito. Eu te convido, venha comigo em uma breve meditação. E se você gostar desta mensagem, compartilhe com alguém. Dê um like. Você que não é inscrito no canal A Voz do Atalaia, eu sou o evangelista Edio. Te convido, se inscreva. Venha comigo. Vamos semear a palavra de Deus. Vamos semear a boa semente. Eu quero falar sobre coisas que estão para acontecer, coisas que irão assombrar a terra. Quero falar sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto que, quando estamos em muitos lugares hoje, vemos pastores, obreiros, pregadores, apenas falando um pouquinho, dando uma pequena pincelada. Eu quero aprofundizar um pouco mais nesta meditação. E convido, venha comigo. Eu quero ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1. Não vou ficar muito, eu vou passar rápido nessa leitura para não tomar muito tempo, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Deus dá a revelação do seu Filho Jesus Cristo para o anjo. E Deus disse para o anjo passar para João. E o João passou o recado para todos nós hoje. A mais poderosa e preciosa revelação é o Apocalipse. E o Apocalipse tem linguagens difíceis, metafórica, simbólica, literal. E vemos muitas pessoas hoje falando do Apocalipse. Muitos estão trocando gato por lebres. Não estão explicando corretamente o livro do Apocalipse. Eu sou um pequeno servo de Deus, mas eu gosto de ver homens que discorrem o assunto do Apocalipse. Admiro muito Thomas Ice, Napoleão Falcão, Nathan Rufino, Gabriel de Oliveira Porto, Abrão de Almeida. Esses homens são peritos. Eu aprendo um pouco com eles. E quero partilhar com todos vocês que têm curiosidade sobre as coisas que irão acontecer depois do arrebatamento da igreja. O livro do Apocalipse, capítulo 1, é a revelação de Jesus Cristo, que o anjo entregou para João e disse para João passar para os irmãos com recomendações. No 2 diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Olha a recomendação. Bem-aventurado aquele que lê. Eu estou lendo aqui agora para vocês. Aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras escritas nesta profecia. Porque o tempo está próximo. Louvado o nome do Senhor. Nós vemos que o nosso Deus, ele está além do tempo, ele é atemporal. E ele tem 2 tempos. O Kairos é o seu tempo e o Cronos ele deu aos homens. Eu e você conhecemos o tempo Kairos. Milésimo de segundo, minutos, horas, dias, meses e anos. Esse é o nosso tempo. E nós estamos dentro dele. E estamos dentro da igreja profética, profetizada aqui no livro de Apocalipse capítulo 2 e 3.
Apocalipse capítulo 2 e 3 fala de 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas não existem mais, mas na profecia está viva. Em especial, a última igreja é a igreja ao qual nós estamos nesse último tempo. Porque a igreja profética tem 7 tempos. E nós estamos no último tempo, no tempo da última igreja, da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja soberba, orgulhosa, ostentosa, aquela que o Senhor Jesus Cristo deu conselho para ela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Note uma coisa, esta última igreja, já naquele tempo, tinha colocado o Senhor Jesus Cristo para fora dela. É o que está acontecendo hoje, no nosso tempo. É vergonhoso o que estamos vendo nas mídias sociais, o que se fala hoje sobre pastores, sobre lideranças e sobre igrejas. É lamentável. É escândalos e mais escândalos. Igrejas rachando, definhando, caindo, os escândalos cobrindo o mundo gospel. O que se fala da Cristã do Brasil não é nada bom. O que se fala da Maranata não é nada bom. O que se fala da Deus e Amor não é nada bom. O que está se falando agora das Assembleias de Deus não é nada bom. Os homens estão jogando o nome outrora honrado das Assembleias de Deus, estão jogando o nome das Assembleias de Deus na lama. Universal, mundial, a igreja do trono lá, do Agenor Duque, é só escândalo. Nós estamos no tempo da igreja final, da igreja de Laodiceia. A igreja do nosso tempo, ela tem riqueza, ostenta riqueza, artistas, empresários. A força do evangelho foi amenizada porque a política tomou de conta da última igreja do nosso tempo. Mas dentro desta última igreja tem um remanescente da penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia. E é a igreja de Filadélfia que será arrebatada para a glória de Deus. Está escrito sobre ela no Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 7 a seguir. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo tu pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Para esta igreja tem promessas preciosas. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem um condicional, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. É promessas preciosas para a igreja de Filadélfia. Esta promessa não é para a igreja de Laodiceia, e sim para a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Laodiceia, Jesus chama a atenção.
Ele disse: eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, compre veste para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Compre colírio para os teus olhos, para que tenha visão, para que tu enxergues bem. Este foi o conselho do Senhor Jesus Cristo para a última igreja. E está sendo o conselho do Senhor Jesus Cristo para a igreja do nosso tempo. Mas esta igreja do nosso tempo está embebedada com a política, com o dinheiro, com a fama, com a ostentação. Muitos líderes estão colocando Deus, Jesus Cristo, como um agiota. Se você pagar, se você dizimar, se você ofertar, quanto mais você ofertar, quanto mais você dizimar, mais Deus vai te dar. Aonde está escrito isso na Bíblia? Sobre a oferta, o apóstolo Paulo, aquele o qual o Senhor Jesus Cristo colocou como um modelo da sua igreja, ele disse: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Paulo não ensinou sobre dízimo, sobre votos, sobre campanha, ele não ensinou nada disso. Ele ensinou a termos um coração voluntário e puro. Uma certa ocasião ele disse para os irmãos: irmãos, o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Faça-se tudo para a edificação da igreja. Em outras palavras, tudo deve ser para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mas estamos vendo hoje, em alguns lugares, seres humanos comprados pelo sangue de Jesus, mas enganados, dando louvores a homens. Está havendo no nosso tempo, no nosso meio hoje, idolatria exagerada. Mas olha o que vemos aqui. Esta igreja, a última igreja, a igreja de Laodiceia, ela não se converteu. Por isso alguns estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Em parte concordo, estão certos. Mas não é a igreja fiel que vai passar pela grande tribulação. É a igreja infiel, aquela que não observou os conselhos do Senhor Jesus Cristo. E qual é esta igreja? É a igreja de Laodiceia. Esta vai passar pela grande tribulação. Porque está escrito, explícito na Bíblia Sagrada. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Os irmãos estavam preocupados. Paulo tinha doutrinado a igreja quanto ao arrebatamento, mas uma pessoa usada por Satanás fez carta explicando que o arrebatamento já tinha acontecido. Levaram então esta notícia para o apóstolo Paulo e ele estava preso imediatamente. Ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses explicando que o arrebatamento não tinha chegado ainda. E ele disse aqui no capítulo 2, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui, esta vinda aqui, é apazo, não é parousia. Porque a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo na Bíblia não é para a igreja, é exclusivamente para judeu. E para os 144 mil. E para aqueles rabiscos que no meio do sofrimento não receberam a marca da besta e ainda estarão vivos nesta época. Paulo está falando aqui do harpazo, do arrebatamento.
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, meus irmãos, quer por espírito, revelações, quer por palavra, por ensino, quer por epístola, quer dizer por carta, como de nós, apóstolos, como se o dia de Cristo estivesse já perto, dia de Cristo, arrebatamento. Ninguém vos engane, meus irmãos. E se tem uma coisa que hoje está imperando dentro das igrejas, é o engano. A teologia da prosperidade, os pactos, os votos, os dízimos. Engano dentro da igreja de Cristo nesse último tempo. E nesse último tempo, o desejo exacerbado de uma grande parte das lideranças sobre dízimos e ofertas está sendo grande, ao ponto de, se um cristão parar de dizimar, eles não querem saber se ele foi desempregado, se aconteceu alguma doença, eles não querem saber o porquê que ele deixou de dizimar. Aquela pessoa passa a não ter mais valor no meio da irmandade. É o que estamos vendo hoje acontecer. Muitas pessoas decepcionadas com a sua igreja, com o seu ministério, está vindo às mídias sociais e explicando isso que tem acontecido nas suas vidas. Isso aconteceu na minha vida. Fui dizimista há 34, 35 anos praticamente. Quando não deu mais para dizimar, eu fui jogado às traças, colocado para escanteio, virei um fantasma dentro da igreja, para o ministério, passei a não existir mais. É o que está acontecendo com muitos irmãos. O desejo exacerbado, a ambição pelo dinheiro está levando muitos a serem descartados. Deus está vendo, assistindo tudo isso. Muitos naquele dia vão chegar e dizer: Senhor, em teu nome ministrei, em teu nome eu dirigi igreja, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, isso e aquilo. E Jesus Cristo irá dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Jesus conhece tudo. Mas o que diz é o seguinte: apartai-vos de mim, porque não aprovei aquilo que vocês fizeram. E tem muitas pessoas, em especial uma boa parte da liderança, fazendo asneiras, e Jesus Cristo não está aprovando. Quem morreu por você, querido irmão, querida irmã, foi Jesus Cristo. Não foi o seu líder, o seu apóstolo, o seu pastor, o seu líder. Não, não foi. Foi Jesus Cristo. Hoje nós estamos no tempo profético que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Em outras palavras, temos nós de cuidarmos da nossa própria vida e se esforçarmos para estarmos de pé diante da presença do nosso Deus. Neste tempo que está muito difícil, mas nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Deus trabalhou no Velho Testamento, diretamente ali, com o seu povo, usando reis, profetas, usando sacerdotes e juízes. Hoje, Deus está trabalhando, usando muitos, mas em especial os de ministérios, pastores, presbíteros e evangelistas. Mas, infelizmente, muitos pastores perderam as rédeas, perderam a direção. Muitos presbíteros
não sabe ensinar, não sabe dirigir uma ceia, fazer um culto fúnebre ou um culto de aniversário. Muitos não sabem. Quanto na Bíblia diz que quem ensina a igreja de Cristo é o presbitério. É a Bíblia que diz. O bispo que governa, e governa bem, ele é digno de duplicada honra. Biblicamente falando, bispo, ancião e presbítero é a mesma coisa. E muitos evangelistas, calados, sem pregar a palavra de Deus. Deus está contando com o seu povo, em especial com os seus obreiros. E a Bíblia é clara quando nos diz: procura-te a apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Veja os ensinos preciosos que o apóstolo Paulo deixou. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Isto é, não será desta maneira, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Esta palavra aqui, apostasia, não é aquilo que a maioria de nós, evangélicos, pensamos. Quando ouvimos ou lemos esta palavra, apostasia, já pensamos que é esfriamento da fé, fraqueza espiritual. Mas aqui, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3, apostasia significa afastamento do mundo, retirada do mundo. E quem vai causar esta apostasia? Quem vai fazer esse afastamento? Quem vai retirar um povo deste mundo? É o Espírito Santo de Deus. Ele foi incumbido por Deus de quando chegar o tempo, a hora, o minuto, o segundo, no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, ele vai arrebatar a igreja deste mundo para a glória de Deus. Só depois, talvez dias ou meses, talvez dias ou semanas ou meses, aí haverá, biblicamente está escrito, Apocalipse capítulo 17, o verso 12, vai haver uma reunião de urgência e de emergência, porque o mundo vai ficar em um caos, em todas as áreas, na área social, na área política, na área religiosa, em todas as áreas o mundo vai virar um caos. Os donos do mundo farão uma reunião de urgência e de emergência. Não sei se na ONU, não sei se em Bruxelas, não sei se na OTAN, não sei, mas vai haver uma reunião de urgência de 1 hora. E nesta reunião, 10 presidentes assumirão o governo do bloco europeu. E eles vão apontar um homem, e este é o homem que vai trazer, entre aspas, solução para o mundo. É o anticristo, o homem do pecado, o iníquo. Ele só vai se revelar na terra depois do arrebatamento da igreja. Por isso a Bíblia, ela é A Bíblia é pré. Muitos pós-tribulacionistas estão fazendo confusão, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sem eles saberem, acredito, eles estão entregando a igreja de Cristo para o anticristo. E não será assim. A igreja que será entregue para o anticristo não é Filadélfia, é Laodiceia.
ela foi aconselhada por Jesus Cristo e não observou os conselhos do Senhor. Ela colocou Jesus Cristo para o lado de fora. É exatamente o que a igreja do nosso tempo está fazendo. Cultos egocentristas, mensagens de autoajuda, autoelogio para a liderança. É só você ver o dia que as grandes lideranças completam aniversário. É uma rasgação de seda. Paulo estava preocupado com a ordem do culto. Ele disse, irmãos, o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Faça-se tudo para a edificação. Em outras palavras, faça-se tudo para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, no nosso tempo, tem ajuntamentos cristãos que Jesus Cristo não está ali. Colocaram ele para o lado de fora. O arrebatamento vai passar. E o conselho da palavra para mim e para você é este: para estarmos de pé em meio a uma geração mau e perversa, temos de nos esforçar para isso. Fomos por Deus capacitados para vencer, porque somos servos dele, soldados dele. Deus capacita os seus. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã. Deus os abençoe.